Olá pessoal, professor Wagner novamente, e esse é o último vídeo da unidade 3, onde nós discutimos variáveis aleatórias. Então esse é um vídeo extra para o pessoal que não tem familiaridade com integrais, tá? Então vocês viram durante os vídeos que o cálculo de probabilidades usando para variáveis aleatórias contínuas envolve o cálculo de integrais, tá? Então esse é um vídeo mais intuitivo, bem simples, dando uma ideia do que é integral, como fazer as continhas para algumas integrais simples que são as que nós vamos utilizar no decorrer desta unidade e no decorrer do curso, tá? Então, é um vídeo mais intuitivo, não muito preciso, e também eu vou mostrar algumas ferramentas computacionais que você pode e deve utilizar para fazer as continhas de integrais quando aparecerem nos exercícios, tá? Então, vamos começar aqui. Então, o que é uma integral, né? A integral de uma função definida aí, ela é denotada desta forma. Então, esse é o símbolo que vocês já viram lá nas aulas de probabilidade, né? Então, eu quero integrar uma função de a até b e essa função tem uma variável ali que é a x. Então, eu quero integrar em x, tá? Importante que a integral é sempre um número, tá? E ela vai existir nesse intervalo a, b, tá? Pensa agora que você tem esta função f de x e ela é contínua num certo intervalo, ou seja, ela não tem saltos, tá? E que você pode particionar o domínio desta função em vários pedacinhos, tá? Então eu vou mostrar aqui uma figura. Olha só. Então eu tenho uma função aqui, ó, que é a minha f de x, então é uma curvinha, né? E pense que eu posso pegar esta função e particionar ela em vários pedacinhos, vários e vários pedacinhos, tá? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é calcular a área abaixo dessa curva, tá? Note que se fosse para calcular a área deste retângulo, você saberia, bastaria você ter o tamanho da base e você multiplicar pela altura, tá? Como você tem de vários desses retângulos, se você quer calcular a área abaixo dessa curva, você poderia calcular a área de cada um desses retângulos e sairia com uma aproximação para a área abaixo dessa curva. É claro que como esses retângulos estão muito largos, esta aproximação ainda é muito ruim, tá? Mas a ideia é que quando você for tornando o tamanho desses retângulos cada vez menores, 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 ou equivalentemente, você for colocando mais e mais retângulos embaixo dessa curva, você vai conseguir uma aproximação cada vez melhor para a área abaixo da curva que você quer calcular. Então, esta é a ideia de integral, tá? Essa conta pode ser feita de forma genérica para várias funções de interesse. E é o que nos traz aqui as regras básicas de integração e algumas propriedades que a gente pode usar para operar com essas integrais, tá? Então, aqui eu tenho duas funções qualquer, f e g, tá? São funções contínuas num certo intervalo e k é uma certa constante, tá? Então eu posso fazer isso aqui, por exemplo. Então a integral de k vezes a função, eu posso retirar essa constante da integral e fazer a integral só da função que me interessa, tá? Eu tenho duas funções de x e eu quero integrar esta soma, eu posso fazer primeiro a integral da f, depois fazer a integral da g, tá? E aqui eu tenho quatro regrinhas básicas de integração, que são as regrinhas que nós vamos utilizar durante esse curso, tá? Então, primeiro, a integral de uma constante k é k vezes a variável, no caso x, tá? A constante de um polinômio x elevado a n é isso daqui, ó. X elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Então, se você lembrar lá de um dos vídeos, eu fiz assim, a integral de x de y ao quadrado é y ao cubo dividido por 3. Da onde veio? Veio desta regrinha de integração, tá? E aqui eu tenho mais duas aqui, a exponencial também apareceu no nosso curso, então também aqui tem uma regrinha usando a exponencial, tá? Importante vocês saberem o seguinte, existem tabelas de integrais com muitas integrais, muitas mesmo. Então está livre, disponível na internet. Aqui, nesse vídeo, eu me limitei às que talvez a gente venha a utilizar neste curso, tá? As mais convencionais para nós são constante e polinômio, tá? Então,
Essas são as que a gente deve utilizar durante o curso e foi as que eu já utilizei durante as minhas aulas, tá? Bom, só para lembrar, né? Então, a gente fez um exemplo 5, ele está no slide 17, no vídeo 2 desta unidade, onde a gente tinha esta função de probabilidade. A função densidade de probabilidade era dada por esta funçãozinha que está aqui, certo? Então, basicamente, o que a gente precisava fazer? A gente precisava integrar esta função de menos 1 a 1 e mostrar que ela era 1, tá certo? Então, o que foi feito? Então, eu escrevi aqui a função, eu retirei a constante, lembra a primeira propriedade que eu mostrei? E aí eu peguei o que? Eu tenho a função de um polinômio, né, de segundo grau, aqui, y ao quadrado. Então, o que eu tenho? A integral de y ao quadrado é o que? É y ao quadrado mais 1 dividido por 2 mais 1. E agora eu aplico os limites, menos 1 a 1. Tá? O que isso significa? Significa que primeiro eu vou colocar esse limite aqui, ou seja, 1 ao cubo, e depois eu vou pegar esse limite e vou fazer esta diferença. Tá? Então, fazendo essa diferença, eu cheguei em 2/3 vezes o 3 sobre 2 que já estava aqui fora, e eu mostrei que era 1. Tá? Então, veja, qual a regrinha que eu utilizei aqui? Bom, primeiro eu usei essa propriedade aqui, que eu posso tirar a constante, e depois eu usei esta regrinha aqui para resolver a integral. Tá? Aqui é exatamente a mesma coisa, tá? Só que o domínio depende de y também. Então não tem problema, mas olha só, a gente quer integrar de menos 1 a y, isso é a constante, eu retiro, e aí eu fiquei com o quê? Integral de t ao quadrado, dt. Integral de t ao quadrado é o quê? T ao cubo sobre 3. Agora aplico os limites, menos 1 até y. Pronto. Venho com o y no lugar do t, está aqui. Venho com o menos 1 no lugar do t, está aqui. Faço a continha e chego nessa expressão. Tá certo? Então, essa é a ideia básica ali de integrais, tá? Professor, tá difícil, não sei fazer isso, ou eu me confundo, não sei se eu fiz certo, quero ter uma forma de eu verificar. Bom, é aí que entram diversos softwares para matemática simbólica, tá? Eu vou indicar aqui para vocês dois que são fáceis de usar e são acessíveis, estão disponíveis na internet, tá? Então, o WX Máxima, ele precisa fazer download e instalar na sua máquina. Ele tem versões para Windows, para Mac e para Linux. Então, é gratuito, você pode instalar sem nenhum problema. E o outro que talvez seja bastante famoso é o Wolfram Alpha. Ele é um site na internet, basicamente você pode utilizá-lo sem grandes problemas, mas ele tem uma versão paga. Tá? Então, você pode fazer muita coisa com a versão gratuita, mas algumas coisas está só na versão paga. Tá? Não, você pode utilizar um quanto o outro, o qual você se sentir mais à vontade. E a ideia é que você use ele tanto para resolver os exercícios, quanto para conferir as suas respostas, caso você faça a continha na mão. Tá? Vamos fazer um exemplo ali no Wolfram. Primeiro, só para mostrar. Tá? Então, eu vou pegar essa expressão que está aqui. 3 dividido por 2 y ao quadrado e vou integrar ela no Wolfram só para a gente ver. Então, eu vou fechar aqui a minha apresentação, vou deixar ela minimizada. Eu já deixei o Wolfram aberto aqui, tá certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou integrar essa função, então eu vou usar o integrate, tá? Qual função que eu quero integrar? Eu quero fazer 3 dividido por 2 vezes y ao quadrado. Qual que é o domínio? Então, de quanto até quanto que eu vou integrar? Bom, você olha lá no exercício, né? Eu quero integrar de menos 1 a 1. Então, eu vou integrar aqui de menos 1 até 1. Pronto, basta clicar aqui e ele vai fazer a continha para mim. Então, tá ali. Como a gente já tinha visto, né? A integral de menos 1 até 1 desta função é 1. Aqui já tenho o gráfico da função, que se vocês vão ver é igual ao gráfico que eu mostrei durante a aula. E aqui ele tem até algumas outras opções, caso você precise, né? Tem até uma solução passo a passo, né? Onde ele explica, né? Então, olha só. Ele começou com essa integral, você retirou a constante, igualzinho eu fiz para vocês nos slides, e a integral de y ao quadrado é y ao cubo sobre 3, usando aquela regrinha que eu já mostrei para vocês. Então, esse é o Wolfram. Tá? Ele tem um conjunto grande de exemplos, vocês podem dar uma olhada depois. Tem integral, tem uma série de outras coisas que pode ser de interesse para vocês. Tá? Eu vou me limitar só a integrais nesse
curso. Tá? Vamos fazer um outro exemplo. Tá? Então, um outro exemplo aqui é o exemplo 6 do slide 17 do vídeo 3. Tá? Nesse caso é um pouquinho diferente, por quê? Porque a gente tem uma função de duas variáveis. Tá? Duas variáveis aleatórias, x e y. Tá? A primeira coisa que pedia para fazer era verificar se x e y era uma distribuição de probabilidade. Tá? Então, para isso, o que a gente fez? A gente integrou esta função, primeiro em x e depois em y, e viu que dava 1. Tá? Depois também pedia para encontrar a marginal de x e a marginal de y. E depois ainda pedia para calcular esta probabilidade. Tá? Então, aqui está o que a gente encontrou lá nos slides, as continhas, eu fiz na mão, coloquei aqui. Agora eu vou tentar refazer isso daqui com vocês. Dessa vez eu vou usar o WX Maxima. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu vou mostrar que é uma função de distribuição. Então, basicamente, eu vou integrar essa função aqui de 0 até 1. Então, vamos lá. Então, eu tenho a minha expressão. No caso, ela é o quê? Ela é 2 dividido por 5, tá? Vezes 2 vezes 3 mais 3 vezes y, tá certo? E aí eu preciso integrar isso, tá? Então eu vou aqui no guia cálculos, integrate. Vou integrar quem? Qual que é a variável que eu quero integrar? Então eu vou integrar primeiro x. Em que domínio? 0 a 1. Qual o intervalo, né? Então no intervalo 0 a 1. Vou dar um OK. Ele integrou para mim. Note que o que ele me retornou aqui já é a distribuição marginal de y. Agora eu vou integrar isso novamente, mas agora eu vou integrar em y, no mesmo intervalo. E vai dar 1, conforme a gente já tinha visto aqui no meu slide. Tá certo? As marginais. Bom, da mesma forma, eu posso começar aqui com a minha função densidade de probabilidade. Está aqui. 3 vezes y. Bom, eu quero a marginal de x. Então, o que eu faço? Eu integro y. Integro o y. Está lá. Aqui a minha marginal de x. Vocês podem conferir depois. Marginal de x está aqui. E a marginal de y? A mesma coisa. Tá certo? Vamos calcular esta probabilidadezinha aqui agora. Olha só. Temos y de 1/4 até meio e x de 0 a meio. Então, vamos calcular ela. Tá. Então, eu vou começar aqui. Vou digitar aqui de novo, só pelo exemplo. 2 vezes x mais 3 vezes y. Perfeito. E agora eu vou fazer o cálculo. Eu quero integrar esta função agora primeiro em y. Qual que é o intervalo? 1/4 até meio. Integrei. Veio aqui a função. Agora eu quero pegar esta função e integrar novamente, mas em x. Então eu vou integral em x. Qual o domínio? De 0 a meio. 0 até meio. Então está lá. 13 sobre 160. Exatamente o que eu tinha obtido aqui com vocês na aula. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso sobre integrais. Usem esses softwares para ajudar vocês a estudar. São ótimas ferramentas, tem várias opções. E até a próxima unidade.